Bom, pessoal, a objetificação da psicanálise, né? Nós estamos tratando na disciplina a respeito da constituição do sujeito. O sujeito é sempre um sujeito em relação a um objeto. O sujeito é um sujeito porque não é um objeto, né? E nós iniciaremos tratando então da objetificação da psicanálise. Quais são as implicações que essa dita objetificação teve no que diz respeito ao conceito de sujeito, né? Bem, Freud morreu em 1939, né? A partir da morte de Freud, então, um pouco antes de Freud morrer, já havia uma Primeira Guerra Mundial, né? Na sequência se desencadeou mais uma, né? E o que foi visto, então, o que o mundo assistiu durante essa Segunda Guerra Mundial foi um horror. Nós constatamos, então, até hoje podemos constatar, né, estudando a história e vendo as imagens daquilo que foi, por exemplo, o Holocausto, a potência destrutiva que o ser humano tem, né, posta em ato. Nesse contexto, né, a humanidade, né, foi alvejada, né, por aquilo que seria sua própria potência destrutiva, né? Nós vimos, enquanto humanidade, enquanto comunidade, né, o poder destrutivo que a humanidade tem, e isso causou um horror muito grande. A medicina, né, desde as épocas já da guerra, ela, né, se consolidou por conta do seu pragmatismo e da sua eficiência, com o método científico posto em prática, né? Decorre mais ou menos ali meados da década de 50, né? Um pouco depois da guerra, portanto, os desenvolvimentos tecnológicos e a sintetização dos primeiros antidepressivos e antipsicóticos fizeram com que a eficiência da medicina viesse, então, a se proclamar, né, como uma possibilidade, né, de cicatrização, né, de curar os efeitos. Seria a medicina se apresentou como uma panaceia, né, como uma possibilidade de cura para os males que a própria humanidade engendrou ali nesse período de guerras, né? Portanto, todo o método científico e o advento desses medicamentos, que os primeiros medicamentos sintetizados, né, eles propagavam então essa possibilidade, essa esperança, né, de que nós pudéssemos cicatrizar as feridas abertas durante a guerra, né, e talvez erradicar, né, essa potência, né, destrutiva que nós assistimos. O ser humano ele já tinha se fartado, né, ele estava farto de ver horror, né, ele estava farto de ver em ato a sua face mais nefasta, né? Ou seja, a bestialidade humana já tinha se colocado plena, né? E, portanto, e aí, concomitante a essa possibilidade, essa esperança que a medicina vinha trazendo com o método científico, não houve muito espaço mais, não havia muito espaço mais para aquilo que a psicanálise colocou em pauta, né? O que a psicanálise coloca em pauta, dentre várias outras questões, né, é o isso e as pulsões, que são as céfalas, né? Freud havia falado sobre a pulsão de morte, né? Ou seja, Freud havia posto à luz, né, uma face do ser humano que já era recalcada porque era intolerável, né? Uma dimensão pulsional, uma dimensão, portanto, selvagem, né, que era reprimida, não era reprimida à toa. Isso que a psicanálise trouxe à tona, de certa forma, era um prenúncio daquilo que poderia acontecer, no caso das guerras, que de fato aconteceu. E uma vez decorrido o fato todo, o ser humano é como se nós não quiséssemos mais de novo, tivemos que de novo recalcar isso daí, né? Então, assim, a coisa toda foi muito terrível para que nós continuássemos olhando para isso.
Então a medicina, ela vem, né, a psiquiatria, elas vão paulatinamente galgando aí essa promessa de uma cura, de uma cicatrização, da possibilidade de resolver essas questões humanas tão mórbidas através dos seus métodos e da sua tecnologia. Bom, houve, portanto, uma virada cientificista, né? Quer dizer, os métodos científicos, eles foram se encarregando, né, de explicar e de tratar e de erradicar, digamos assim, aquilo tudo que a psicanálise havia trazido de volta, havia colocado em pauta no próprio seio científico. E a ciência, ela tinha, portanto, como, né, lhe é característica, essa explicação etiológica e causal, né? Quer dizer, os males humanos, eles deveriam ser o mais objetivamente possível explicados, né? Então a descrição minuciosa e o estabelecimento de relações causais, né? Tudo bastante objetivo, o mais objetivo possível, como são os preceitos científicos. Isso gerou uma virada científica e uma voga, lançou uma moda, de certa forma, né? Pois bem, e a psicanálise entrou, né? Para que não ficasse de fora, ela foi aderindo, né, a esse discurso científico. Ela foi, vale lembrar que Freud sempre ambicionou que a psicanálise fosse uma ciência. Freud era um neurologista e a ambição do Freud era inscrever o inconsciente, as pulsões, todo esse nonsense, né, essa falta de sentido que a nossa vida pulsional e inconsciente representava no seio da ciência, né? Obviamente que ele teve muitas dificuldades para fazer isso ainda hoje, né? Existem muitas críticas em relação à psicanálise enquanto ciência. Mas o fato é que para que a psicanálise pudesse não se fazer esquecida, né? Ela foi aderindo a esse discurso cientificista e objetivante e foi se tornando gradativamente um saber enciclopédico, né? É daí que vem, por exemplo, essa expressão bastante difundida, né, de que Freud explica, né? Porque a psicanálise, ela foi se tornando aquilo que Freud disse que ela não deveria se tornar, que era uma Weltanschauung, né, que eles diziam em alemão, quer dizer, uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? Ou seja, tudo poderia ser olhado a partir da ótica psicanalítica e poderia ser explicado a partir das relações causais de uma forma objetivante, né? De uma forma impessoal, de uma forma que coloca o método científico mesmo como norteador, né? Então, o Lacan chegou alguma vez a até utilizar, para criticar isso depois, esse exemplo, né? Quer dizer, a psicanálise, ela passou a explicar a mudez, né? Ela explicava a mudez, por exemplo, uma pessoa cometida de uma mudez, ela poderia explicar aquilo minuciosamente, né? De uma forma bastante impessoal, tal como objetivava a ciência. Então ela explicava a mudez, mas ela não fazia o mudo falar, né? Ou seja, a psicanálise, ela foi aderindo a esse discurso científico e na medida em que ela foi objetivando todas as causalidades e explicando isso da maneira mais impessoal e objetiva e causal, ela foi naturalmente se tornando um saber enciclopédico, ou seja, ela foi gradativamente excluindo das suas explicações e da sua compreensão dos fenômenos o tema do sujeito, né? O sujeito implicado,
né? Então ela foi aderindo a mais ou menos como um DSM, né? Onde você tem a descrição ali, a taxonomia, você tem todas as descrições o mais objetivas possível, né, como categorias, etc., mas ali não há um sujeito, né? O sujeito não está implicado, né? E na medida em que ela foi aderindo a esse tipo de discurso, ela foi cada vez mais perdendo, portanto, o seu poder de intervenção, o seu poder de tratamento, né? Ela vai se tornando uma explicação, né? Mas ela vai deixando de lado aquilo que é a força, digamos, o fator na equação da clínica psicanalítica fundamental, que é o fator do sujeito.